Então tá. Primeiramente, eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo a presença aí da Silvia Goulart e do Talen Ruggieri. O Talen eu já conhecia há mais tempo, a Silvia eu estou tendo o prazer de conhecer hoje, tá? Essa é a nossa disciplina de Engenharia de Produto 1. O Talen já passou por ela um dia, né, Talen? Né, com uma honra assim, ter tido o Talen como aluno, que é uma pessoa super dedicada, motivada, né? Estivemos aí em várias disciplinas juntos e agora você está aí brilhando com o teu negócio junto com a Silvia. Então, assim, agradeço vocês muito. Essa disciplina, Silvia, ela é uma disciplina que trabalha a gestão do processo de desenvolvimento de produto, então tem muito a ver com a questão do marketing também, porque existe um pré-desenvolvimento, a fase de desenvolvimento e o pós-desenvolvimento, né? O pré-desenvolvimento é aquela etapa onde a gente faz toda essa revisão de mercado, entende uma necessidade, e aí identifica uma oportunidade. E a partir dessa oportunidade, a gente desenvolve um projeto concreto. E eu acho que o que é legal hoje é que eu acho que vocês vão ilustrar para a gente como é que isso aconteceu no mundo real, né? Como é que vocês passaram por toda essa experiência de identificar uma oportunidade e estarem aí batalhando na produção desse produto tão lindo que é... Eu não sei se eu falo certo, é triple ou triply? É triple. Triple, então tá. Então, eu agradeço, dou a palavra para vocês, fiquem à vontade aí de se apresentarem e depois também os alunos fiquem à vontade de fazerem perguntas e a gente interagir, tá bem? Não sei se vocês preferem que eles esperem ao final ou se podem ir perguntando no caminho e aí a gente fica à vontade, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Tá bem, obrigado, Steph, pela oportunidade. Também estou muito feliz de compartilhar esse processo aqui, ainda mais que foi quando eu cursei a disciplina que começaram a surgir as minhas vontades de trabalhar com produto, assim. Então, eu estou bem feliz de estar aqui compartilhando esse processo com vocês. Eu acho que as perguntas podem vir ao longo do processo, caso alguém tenha, assim, mas de qualquer forma, no final, a gente abre espaço para as perguntas. Tá bem? Então, vamos lá. Bom, para quem chegou recente, assim, vou me apresentar e apresentar a Silvia rapidinho. Eu sou Talen Ruggieri, também sou engenheiro de produção formado pela URGS, né? E eu sempre trabalhei na área de tecnologia. Hoje eu trabalho numa consultoria de desenvolvimento de negócios na área de games e sou sócio também dessa consultoria. E estou arriscando aí nesse mercado de empreendedorismo de produtos. A Silvia, né, é publicitária, consultora de marketing. Um pouquinho. Acho que a Marjane entrou, precisa botar no mudo. E aí, a Silvia também tem, como ela falou, bastante experiência de varejo, de marketing, trabalhando em grandes empresas da C&A, Company, a Brinquesa na Espanha, Drogas Mil e Fato. Então, o que é a Triple, né? Nós somos uma startup de acessórios sustentáveis, onde o nosso primeiro produto é uma sacola sustentável, dobrável e prática, produzida a partir de garrafas PET retiradas do oceano. Então, a problemática de onde que a gente começou a enxergar a oportunidade, de onde estão os problemas desse universo, né? Hoje em dia são produzidas 1 trilhão de sacolas plásticas ao ano no mundo, né? O Brasil é o quarto maior produtor de plástico do mundo e é um dos países que menos recicla esse material produzido. A média hoje no mundo é 9% e o Brasil recicla só 1,23% do material produzido. Se a gente vai falar dos números de sacolas plásticas no Brasil, são 1,5 milhão de sacolas plásticas por hora, o que dá 13 milhões por ano, né? Então, são números bem expressivos, assim, que mostram que esse é um problema bem evidente. O plástico, ele veio para facilitar bastante a nossa vida, a gente não pode negar isso. Mas é como que a gente pensa em reduzir um pouco esses danos e reconhecer esses danos, né, para a nossa sociedade. Estima-se que até 2050 a gente vai ter mais plástico no oceano do que peixes. E a gente já tem consumido microplástico na nossa alimentação, no nosso ciclo alimentar. E isso só tende a fazer mal para a gente a longo prazo. Então, o quão emergencial é a gente falar desses problemas, né? Então, pensando um pouquinho no ciclo das sacolas plásticas descartáveis, né? Elas são produzidas de recursos naturais não renováveis. Elas são utilizadas em média por 12 minutos apenas.
e depois que descartadas, quando elas não são descartadas corretamente, elas demoram mais de 400 anos para serem decompostas, né? Isso cria um problema ambiental bem grande, porque ao longo desse processo elas vão parar nas matas, elas entopem bueiros, elas também entopem os lixões, já que elas não conseguem, impedem que os outros lixos também sigam seu fluxo normal de deteriorização. Chegam às matas, aos rios e os oceanos, onde se decompõem e são consumidos por animais, né, causando sua morte. Então, é todo um ciclo de impacto que envolve o uso da sacola plástica por aqueles míseros 12 minutos de uso. Então, como que surgiu essa oportunidade, né? Em 2019, ali por junho, dia 15 de junho, houve uma lei estadual aqui no Rio de Janeiro, proibindo os estabelecimentos de darem sacolas plásticas. Na verdade, teve um período de transição onde a proibição ocorreu mesmo a partir de 2020, início de 2020. E eles também, nessa lei, dizia que eles tinham que mudar qual era o material que eles consumiam, utilizavam, então não podia ser mais 100% de material plástico não renovável, precisava ser 51% de matéria-prima renovável, biodegradável de alguma forma. E isso inspirou, a gente viu uma movimentação aqui dos mercados começarem a cobrar pelas sacolas, né? Então a gente identificou, opa, uma oportunidade de um mercado que vai aumentar, né? A gente, a Silvia mora fora, eu também já morei fora, e o mercado de sacolas reutilizáveis fora do Brasil já é bem forte, assim, né? E a gente identificou que havia ausência de players no Brasil para esse mercado, né? E também a ausência de marcas que trabalhassem fortemente essa questão. Houve também a questão da pandemia, porque quando a gente de fato começou a pensar na ideia de empreender, a ideia surgiu em 2019, ali, quando a gente sentiu essa mudança social, mas na pandemia a gente viu a recessão, viu uma instabilidade de mercado e ali a gente percebeu também que poderia ser uma oportunidade de se pensar num novo negócio, para que quando a pandemia terminasse a gente já tivesse um negócio estruturado para sair para a rua. Em especial porque houve um aumento do discurso em relação ao autocuidado, ao cuidado do planeta, começou a vir o discurso do novo normal e o que compõe o novo normal, né? Com certeza, pensar no planeta, pensar no cuidado de modo geral, compõe esse novo mindset. Então, a gente uniu todo esse contexto com o nosso interesse pelo tipo de produto, né? Porque eu sempre gostei de sacolas sustentáveis, a Silvia também adora sacolas, tem várias, e temos interesse nas temáticas de moda, de sustentabilidade. Juntando tudo isso, a gente viu essa oportunidade, né? Então, por que as pessoas não usam sacolas sustentáveis ou isso ainda não é uma rotina tão comum para as pessoas, né? Então, a gente resolveu fazer uma pesquisa para entender um pouquinho mais. A gente ouviu 450 pessoas, fizemos uma pesquisa online pelo Google. A gente já estava na pandemia quando isso aconteceu. E, para nossa surpresa, muitas pessoas, a quase a maioria, tinham pelo menos uma sacola sustentável, né? Mas 73% delas apontaram que, mesmo tendo pelo menos uma sacola, o esquecimento era o principal motivo de não uso. Outras razões que foram apresentadas eram o pequeno volume interno, o desconforto ao usar e o design pouco atraente. Se a gente for pensar quando a gente pensa no modelo de eco bag, a gente já pensa logo naquele algodão cru, que não é uma sacola que ela é grande, quando ela fica dobrada, ela ocupa espaço e ela normalmente não é uma sacola que as pessoas gostam de usar no seu dia a dia para outros fins, assim. Então, isso tudo apareceu na nossa pesquisa e a partir dessa pesquisa a gente pensou que atributos o nosso produto tem que ter para a gente conseguir atender a esse mercado e também sanar os problemas que surgiram através dessa pesquisa, né? A gente viu que o produto precisava ser sustentável, já que esse era o principal motivo que levavam as pessoas a usarem as sacolas reutilizáveis. Também precisava ser um produto prático e funcional, que fosse confortável, fosse bonita e estilosa, que fosse resistente ao peso, porque muitos dos problemas apresentados eram que as pessoas não conseguiam levar muito peso e acabavam cedendo às sacolas plásticas convencionais,
que fosse durável também, que não fosse uma sacola que fosse estragar rapidamente, grande volume interno e que fosse compacto, fácil de levar. Isso tudo a partir dessa pesquisa, né? A gente criou a nossa proposta de valor, o que a gente, enquanto empresa e uma marca que está buscando ganhar esse engajamento das pessoas, poderia ter de proposta de valor. Então a gente escreveu aí dentro de um processo de imersão que seria essa proposta de valor, que é oferecer um produto sustentável, ecologicamente e socialmente responsável, ser uma empresa green que apoia a natureza, reduzir o uso de sacola plástica, oferecer um produto de qualidade com estilo, durabilidade e resistência, versatilidade, coleções exclusivas, garantia ao consumidor, logística reversa e reciclagem. Então, vou apresentar então o conceito da sacola para vocês. A gente pensou muito como que a gente poderia chamar essa sacola, né? E ela é de fato uma sacola prática que tem o objetivo de facilitar o dia a dia das pessoas. Então, ela é dobrável e compacta. Ela possui um bolso interno e um gancho multifuncional. Por quê? Porque as pessoas pudessem guardar suas carteiras, guardar dinheiro, guardar o celular dentro da sacola sem que isso fosse um problema, porque isso foram questões apresentadas na pesquisa também. E que tivesse um gancho multifuncional, para a pessoa prender a bolsa na chave, ou prender no cinto, na calça, ou que ela pudesse fechar a própria sacola com o gancho. Enfim, qualquer outro tipo de função que elas pudessem dar para esse gancho. Também uma alças ergonômicas, né, que elas pudessem tanto ser levadas no ombro, na mão ou no braço. Ela é uma sacola leve e resistente, ela pesa menos de 100 gramas e ela pode sustentar até 20 quilos de peso. E uma parte muito legal que nos inspira muito e nos orgulha é que a nossa sacola ela é feita de 2 materiais e ela é bipartida, como vocês podem ver. Ela tem uma bipartição intermediária. O tecido da parte de cima é feito de garrafas PET recicladas, retiradas do oceano. E o tecido da parte de baixo é feito de uma fibra biodegradável, ou seja, a nossa sacola ela é super sustentável, porque além de ela ser feita com esses materiais, ela ainda é reciclável. Então, eu apresento para vocês os nossos pilotos das sacolas. Ela é uma sacola feita para versatilidade também. Assim como vocês podem ver, ela é dobrável, ela pode ser pendurada no bolso, ela pode ser usada para o dia a dia, tanto para ir no mercado quanto para ir para o parque. Funções do dia a dia. Ela tem aqui ilustrado o bolso interno e também o gancho sendo usado como chaveiro. E aqui são todos os modelos de sacola que nós desenvolvemos, né? Ao longo desse nosso processo de desenvolvimento, a gente pensou em 2 linhas. Uma linha que fosse com cores sólidas, né? Seria a linha Pop, que são essas 2 primeiras sacolas, a branca e a azul Tiffany com laranja. E também outra linha que seria a nossa linha Plus, onde a gente trabalharia estampas, né? Hoje nós temos a de Poá e a degradê de azul com verde, que a gente chama de oceânica. Para a gente foi importante entender, trazer essa versatilidade e a diversidade nas sacolas, porque a gente entende, se a gente quer se encaixar no dia a dia das pessoas e que também a gente tem um apelo estético de moda, a gente precisa atingir diferentes públicos que tenham diferentes interesses estéticos, assim. Então, hoje, a gente entende e apoia que a nossa sacola ela, se encaixa com qualquer tipo de pessoa, estilos de pessoa, né? Então, esse foi o nosso resultado final, mas eu queria compartilhar com vocês como foi esse processo de construção desse produto, né? Aqui eu listei 4 etapas assim que para a gente foi bem marcante dentro desse nosso processo, que foi inicialmente o conceito e a ideação, né? Como que a gente construiu esse conceito e criou ideias. A gente fez então aquela pesquisa com usuários, com mais de 450 pessoas,
E também a gente fez uma pesquisa extensa de benchmark, assim, onde a gente foi bastante para a Europa e para os Estados Unidos, onde a gente encontrou mais de 10 empresas que são referências nesse mercado de sacolas reutilizáveis. A gente elencou quais os atributos que essas sacolas tinham, quais os problemas que elas tinham também, cruzamos com as necessidades dos nossos usuários, os problemas que os usuários trouxeram na pesquisa deles, e assim a gente conseguiu criar um conceito de produto e possíveis ideias, né, as soluções para atingir esse conceito. O próximo passo foi a gente começar a pensar como que esse negócio se estruturaria, né? A ferramenta que a gente utilizou foi o Business Canvas, que é muito difundido e ele realmente facilita muito na organização das ideias, assim. Ainda são ideias um pouco superficiais, né, que a gente depois aprofunda no plano de negócio, mas são diversos itens que eles falam do coração do negócio, de como que ele funciona. Uma vez que as respostas estão mais claras dentro do modelo do Business Canvas, é bem mais fácil construir o plano de negócio, né? Então, quando a gente construiu o Canvas, a gente focou bastante na proposta de valor, quem seriam o nosso público-alvo, os nossos canais, os parceiros, as atividades. E o interessante é que, assim, ao longo do nosso processo, a gente percebeu que a gente partiu de um universo onde a gente focaria em clientes finais e a gente percebeu o quão importante seria a gente também desenvolver uma linha de negócio que fosse voltada ao B2B. E é isso que a gente tem feito hoje, né, trabalhando e desenvolvendo essas duas linhas em paralelo. E para cada uma delas a gente precisa fazer um modelo um business canvas com diferentes propostas de valor, diferentes formas que a gente vai se comunicar e tratar com esse público, diferentes canais e, por fim, diferentes estratégias. Uma vez, então, que a gente já tem um pouco mais entendido qual é a proposta de valor que eu compartilhei com vocês antes, e o que a gente pretende entregar para essas pessoas, a gente começa a criar os nossos protótipos, né? Para, então, chegar num possível MVP. A gente, ao longo desse processo, nós fizemos 10 protótipos, né? Porque identificamos vários problemas, partimos de um universo, né? E a gente, à medida que a gente ia produzindo, a gente também ia identificando outros problemas, seja problemas estruturais, sejam problemas estéticos, ou até mesmo problemas dentro da cadeia de produção, assim. Até que, por fim, a gente chegou nesse nosso primeiro MVP, que é como a gente considera essa nossa sacola do momento. Então, a estruturação de um plano de negócio, onde a gente vai colocar as nossas estratégias e metas. Eu coloquei aqui num fluxo, porque ele foi o primeiro fluxo. Mas isso é quase um ciclo, né? Porque o Canvas, dentro desse um ano que a gente tem feito o nosso negócio, o Canvas mudou várias vezes também. Assim como o nosso plano de negócio, ele vem se adaptando de acordo com as nossas necessidades. Então, é um ciclo que se retroalimenta, né? À medida que a gente entende um pouco mais o nosso público, a gente faz ações para validar o nosso MVP, para validar as hipóteses que a gente levantou no Canvas. E assim a gente cria novos conceitos, ideia de novo e prototipo. Eu acho que, na medida que a gente trabalha com desenvolvimento de produto, isso é um ciclo que é contínuo, assim, ainda mais quando a gente fala de melhoria contínua, né? Se fala bastante na engenharia de produção sobre isso. O produto é sobre isso, né? Como que a gente consegue sempre entender a necessidade desse consumidor que muda também ao longo do tempo. Aqui eu trouxe um pouquinho, a gente mostrei o universo de onde a gente trabalhou, mas é muito interessante a gente pensar que, embora a gente não tenha tido a intenção de trilhar inicialmente todas essas etapas de design thinking, de lean startup e de agile, isso automaticamente, quando você vai pensando na estruturação de um projeto de produto, essas coisas vão acontecendo, né? Se a gente pensa nesse processo inicial de entender a necessidade do cliente, definição de hipóteses, ideias. Então, tudo isso é parte do entendimento do problema, que é a parte do design thinking. E depois, a parte de estruturação da operação, de como executar as coisas, executar a coisa certa e executar da melhor forma, são o que diz respeito a essa parte do Lean e do Agile. Então, só para fazer uma relação mesmo com os conceitos que a gente acaba vendo na engenharia de produção e na gestão de um modo geral.
Então, passado por esse processo todo de construção, a gente pensou qual é a nossa missão enquanto empresa, né? Porque a empresa estava se formando aí, né? Todo esse processo de entender o que que é o nosso produto, o que que a gente quer entregar, é um processo de entendimento que é a empresa, né? Mas uma vez que a gente entendeu exatamente o que que a gente queria atingir, o que a gente queria entregar, a gente pensou na nossa missão, que é promover novos hábitos de consumo através da conscientização ecológica, contribuir para a redução do impacto ambiental do planeta, promover o consumo sustentável e auxiliar o cidadão moderno a pensar no futuro, agindo no presente. É muito importante, assim, a gente frisar essa questão da missão e da proposta de valor que eu tinha falado antes, porque é isso que realmente motiva as ações da empresa, né? A empresa, o produto ou os serviços, a gente considera que são a consequência prática daquilo que a gente quer ser enquanto empresa, né? Então, constantemente a gente, no nosso processo de criação, quão importante foi a gente discutir os nossos conceitos e as nossas motivações pessoais de ver o mundo melhor também, né? Eu acho que o mundo contemporâneo não permite que as empresas elas nasçam sem ter uma clareza de propósito e missão, assim, por mais que esse propósito ele vá mudando, a gente entende que o propósito ele muda ao longo também, mas entender uma identidade de valor é muito importante. Então vamos lá, uma vez que a gente criou esse conceito, chegamos no primeiro problema, né, que era, eu sou da área de engenharia de produção, onde é mais uma questão de processos, assim mesmo. A Silvia é da parte de varejo, comércio, marketing, e a gente no início tinha um outro sócio que era da parte de design, mas nenhum de nós tínhamos experiência na parte de tecnologias têxteis, né? E a gente pensa, esse foi o nosso primeiro impasse, porque como construir um produto de qualidade se a gente não entende o que que a qualidade significa dentro desse universo, né? A gente sabe observar se um produto é de boa qualidade ou não, assim como a gente tinha várias referências de produtos com a gente em mãos, mas como que a gente consegue estruturar processos que vão nos trazer essa qualidade, né? Então foi a primeira barreira técnica. E a gente pensou que, estrategicamente, e na questão de estilo, a gente era muito bom, mas a gente precisava, sim, buscar um centro de referência na indústria têxtil. Foi aí que a gente encontrou o Senai C-Ticket, que fica aqui no Rio de Janeiro e é um centro de tecnologia da indústria mesmo, referência no Brasil inteiro. A gente está trabalhando com eles desde agosto de 2020 e lá a gente passou por todo esse processo de prototipagem, né? A gente entregou para eles um dossiê do nosso produto, dos objetivos que a gente queria atingir, e 4 consultores técnicos nos auxiliaram em como escolher os melhores tecidos, de como construir a estrutura, a ficha técnica desse produto, e também na produção desses protótipos, que foram ao todo 10. Um outro parceiro muito importante que nos deu esse apoio foi o Sebrae, porque, assim, embora a gente tivesse experiência em análise de negócios, né, a construção de um plano de negócio é complicada, assim, ainda mais quando a gente tem muitas frentes diferentes dentro de um mesmo business. E a gente escreveu o nosso projeto dentro de um projeto de Sebrae para projetos inovadores, e fomos aceitos. E a gente recebeu, ao longo de 2 meses, mentoria para a construção do modelo de plano de negócio e também de estratégias de ação. Então, aqui vou listar para vocês alguns dos parceiros que foram muito importantes nessa jornada, assim, não se faz nada sem parceiros. Acho que o empreendedor, ele cria aonde a gente quer chegar, né? Mas a gente precisa se apoiar em pessoas que entendam das coisas. Então, como eu falei, o Sebrae e o Senai foram parceiros chaves. Também a gente trabalhou com designers, né, para desenvolver as nossas estampas e também para desenvolver toda a nossa identidade visual. A gente tem um material de marketing no nosso vídeo, então a gente precisou contratar produtor de vídeo, roteirista, e tem, além disso, a parte da empresa, então a gente teve que contratar a empresa de contabilidade para formalizar a nossa empresa, a confecção, que é onde vai ser produzido, né? A estamparia, onde essas estampas vão ser feitas, os fornecedores de matéria-prima, que são vários, né? Vários diferentes de linha, de etiqueta, de elástico, do gancho, do próprio material. Então, são uma lista bem grande, diferente. A gente tem que fazer toda essa varredura no Brasil de quais possíveis fornecedores para atender a nossa necessidade.
além de fotógrafos, modelo, jornalista, o próprio Catarse, que é um lugar onde a gente está desenvolvendo a nossa estratégia inicial de lançamento, e com certeza contar com o apoio de amigos e família. Empreender é uma tarefa muito difícil, assim, porque afeta muito a nossa rotina, a nossa relação com as pessoas, assim. Então, é muito importante que a gente também engaje as pessoas nisso, porque essas são as pessoas que vão nos dar o apoio inicial para que esse projeto saia do papel, né? Então, falando um pouco de estratégias, nós desenvolvemos, então, esse produto com excelência técnica, né, ao longo de um ano, com muitos protótipos, desenvolvemos a nossa identidade de marca, então a gente chegou, como que a gente faz essa saída para o mercado, né? E o grande problema, o grande desafio, né, do empreendedor é pensar no financiamento, como que a gente faz esse negócio sair do papel da maneira mais de menor risco, né? E hoje, analisando a nossa estratégia, assim, ao longo do tempo, a gente também entende que o nosso produto é um produto que depende muito da conscientização das pessoas e dessa mudança de mindset. Embora a gente entenda que é um produto muito necessário para o país, a gente também precisa entender se o país está preparado para esse produto, né? Então foi aí que surgiu a ideia de fazer uma campanha de financiamento coletivo para rodar esse MVP, né? Temos esse produto, vamos entregar para as pessoas dentro dessa storytelling que a gente vem construindo, né, os nossos objetivos, nossa missão, e contar com o apoio das pessoas para financiar esse projeto mesmo, né? Essa campanha está no ar, eu vou falar dela com mais detalhes para vocês daqui um pouquinho. Mas uma vez que a gente finaliza nossa campanha de crowdfunding, a gente vai lançar o nosso e-commerce, né? Onde a gente vai trabalhar principalmente no digital nesse início, que é uma maneira mais fácil de alcançar um público maior, mas o nosso objetivo também é diversificar os canais, porque a gente entende que, embora hoje a gente viva num mundo totalmente digital e a pandemia veio para acelerar esses processos de digitalização das coisas, mas a gente entende também que é necessário a gente ter presença física, né? Senão parece que a gente não consolida a marca, não cria uma referência física de local, de lojas ou de outros canais onde essa pessoa consiga ver esse produto fisicamente antes de comprar. Então, logo em seguida que a gente estruturar o nosso e-commerce, a gente vai já trabalhar essa diversidade de canais. E a gente acredita muito na construção de comunidade, assim, né? A Triple hoje é o primeiro produto, é a nossa sacola sustentável, mas a gente entende que existe uma necessidade, uma comunidade que carece de soluções que realmente facilitem o dia delas e que torne ser consciente mais fácil, assim. Então, a gente pretende sim contar com essa comunidade tanto para a melhoria dos produtos quanto para a identificação de novas necessidades e oportunidades de oferecer novos produtos para essas pessoas. A gente também pensa em focar no sistema de produto, né? Que outros tipos de produto, ou quem sabe no futuro serviços, poderiam contribuir para a consolidação desse produto no mercado, né? A gente entende isso como uma inovação de sistema de produto, a gente estuda isso também dentro do conceito de inovação, como que a gente consegue expandir os limites desse produto junto com o consumidor. Então, a gente já vem trabalhando e pensando dessa forma de como sanar outras dores desse mesmo consumidor. E, com certeza, buscar investimentos, né? Nesse momento, a ideia é gerar o maior número de dados possível, porque é muito difícil conseguir investimento sem dados, né? A gente precisa gerar dados de venda, dados de interesse, dados inclusive, do marketing digital, de alcance, de engajamento. Isso tudo serve para endossar o nosso business case, né? Então, com certeza, a gente está já estruturando a nossa lista de contatos, vendo quais são as nossas fontes de fomento que a gente pode buscar e ver editais que financiam projetos sustentáveis, né? Editais nacionais e internacionais. Agora vamos lá, eu acho que a parte vai ser mais interessante assim, compartilhar para vocês sobre os nossos desafios e aprendizados dentro desse processo, assim, né? Empreender para mim foi a primeira vez, embora eu trabalhe com negócio, eu nunca tinha o meu negócio, né? A Silvia já tinha um pouco mais de experiência de empreender,
E a gente encontrou com certeza muitos desafios nessa nossa jornada que nos geraram muitos aprendizados. Eu sinto que hoje eu me sinto muito mais preparado para tocar o negócio do que eu estava no início, assim, isso só se dá nesse processo de se expor e se experimentar, né? Então, como eu tinha falado antes, o primeiro grande desafio foi a falta de experiência e conhecimento dentro dessa indústria têxtil, que é uma indústria bem grande no Brasil, mas é uma indústria também bem defasada, assim, se a gente for comparar com o restante do mundo. Então, a gente se obrigou a pesquisar muito, a estudar muito, né? A entender sobre tecidos, sobre fibras, sobre fios, sobre tipos de estampa, tipos de costura e como que funciona essa cadeia de suprimentos, né? Que existe toda uma cadeia comercial que a gente acaba tendo contato uma vez que a gente começa a buscar fornecedores nessa área. Como eu falei, era o meu primeiro negócio e então isso também foi um desafio. O capital inicial, como eu falei também, é a grande questão, como que a gente busca esse capital? Nem sempre é fácil, a gente é risco, né? Empreender é risco. Então, como que a gente consegue reduzir esse risco, aumentando as nossas chances de dar certo, assim? Então, a gente usou muito do nosso capital próprio, assim, tanto para a contratação da consultoria do Senai, para investir nesses diversos custos que tem inicialmente. E agora a gente chega nessa fase nova de investimento que são a compra dos insumos, né? E realmente é um investimento bem alto, assim, especialmente porque os fornecedores normalmente eles pedem pedido mínimo. E que para grandes indústrias, assim, o pedido mínimo pode até não ser tanto. Mas quando a gente está começando um negócio novo, contar com esse relacionamento com esses fornecedores sem ter volume alto e tendo ainda um pedido mínimo, isso dificulta bastante as coisas, assim. Escassez de matéria-prima. Isso foi um grande desafio porque o nosso produto ele é tecnológico, né? O material que a gente está usando é um material que tem tecnologia envolvida, que tem reciclagem, que ele precisava ser leve, ele precisava ter gramatura baixa, né? E também ser um material extremamente resistente, tanto os tecidos envolvidos quanto as linhas que a gente usa, as costuras, enfim. Só que foi muito difícil encontrar fornecedores que pudessem nos dar esse material no Brasil, né? A gente ficou, para ser bem sincero, a gente fechou mesmo os fornecedores de tecido, por exemplo, tem uns 2 meses, assim, porque a gente estava pesquisando muitas opções ao longo desse processo todo e muitos deles ou não tinham certificação ou o produto era muito caro, enfim, esse é um problema que o Brasil sofre hoje, né? Ter o green e o social como valores, né? A gente desde o início foi um objetivo nosso ter o verde, né? Como cuidar do planeta, mas também como tornar a empresa uma ferramenta de relocação de renda, né? De recursos, como que a gente consegue levar esse dinheiro para locais onde normalmente esse dinheiro não chega, assim. Então a gente buscou muito empresas que que tivessem algum envolvimento social, né, nas comunidades aqui do Rio. E a gente encontrou empresas, né, mas isso também trouxe para a gente o desafio, né, porque embora a gente tenha o objetivo e o valor social, isso trouxe para a gente também problemas de capacidade técnica, né, de como que as pessoas elas tinham experiência de dar aula, elas tinham capacidade produtiva. Isso fez com que a gente precisasse trabalhar e estejamos trabalhando ainda na capacitação dessas pessoas, né? O que nos deixa muito feliz, condiz totalmente com os nossos valores, os nossos propósitos, mas infelizmente também traz essa carga de dificuldade, assim, de como construir uma cadeia de um produto tecnológico que seja de alta eficiência, mas que ainda assim use a mão de obra que não é tão especializada nesse setor. Então, isso me leva para o segundo item, que é a relação com os fornecedores, né? É difícil, como eu falei, sendo uma
startup inicial sem ter poder de barganha e ainda lidando com fornecedores que não estão conectados, né? E de muitas frentes diferentes, fazer essa interlocução é complicado. E um outro ponto que foi um desafio para a gente bem grande é a relação de startup versus grandes instituições. A gente trabalhou com o Senai, que é uma instituição enorme no Brasil, né? Super referência, mas eles trabalham também com empresas grandes que têm processos bem definidos, que eles têm verba para alocar para projetos maiores, e a gente sofreu uma dificuldade assim de como que essas grandes instituições conseguem adaptar o seu processo para que seja um processo adequado às necessidades e à agilidade que uma startup demanda, né? Por exemplo, a agilidade de prototipagem, ou agilidade de respostas diárias, ou inclusive a necessidade de alguém identificar os problemas antes de virem até nós, né? Porque às vezes quando se trabalha com empresas grandes sempre tem essa barreira de relacionamento entre uma grande empresa, tem as formalidades de entrega e feedback, assim, né, de assinatura de documentos, e às vezes isso para o nosso processo, que precisava ser ágil, a gente parava na burocracia. Tivemos também a questão da pandemia, né, que eu acho que eu nem listei aqui, mas que foi extremamente difícil lidar com essas instituições, porque a gente já trabalhava remoto, né, trabalhando digitalmente, fazendo reuniões via Skype, mas o Senai especificamente, eles tinham protocolos de segurança para as pessoas que trabalhavam. Isso impedia que a gente, por exemplo, visse os nossos consultores, mas eles estavam produzindo os nossos protótipos. Eles estavam vendo problemas técnicos e fornecendo soluções que a gente precisava validar, e é muito difícil validar isso digitalmente, né, sem ver o produto na mão, sem sentir, e isso foi um grande desafio. Que a gente conseguiu, acho que, contornar, inclusive, é muito interessante ver esse processo assim de validação, inclusive deles, de perceberem o quanto despreparados eles estavam para lidar com startups mesmo, e estão pensando em como desenvolver esses processos para tornar isso mais fácil, assim. Então, como é bom a gente ver esse ecossistema do empreendedorismo crescendo através das experiências que se tem juntos, né? Porque a gente nunca vai deixar de depender dessas grandes instituições que elas têm endossam os negócios, né? A gente se sente hoje muito seguro com o nosso produto porque a gente conseguiu olhar onde era o nosso amadorismo e delegar isso para alguém que pudesse nos dar essa segurança de que nosso produto seria ótimo. O gerenciamento de pessoas. Foram muitas pessoas que passaram pela gente, né? Desde os consultores do Senai, gerentes de projetos de lá de dentro, quanto pessoas do Sebrae, designers, não foram poucos, foram 4 designers com quem a gente trabalhou, uma série de pessoas que gerenciassem as demandas e fazer com que o fluxo de informações flua entre todas, principalmente quando elas precisam estar conversando, né? E descentralizar um pouco esse processo é desafiador, porque nem sempre as pessoas vão abraçar o projeto como tu abraças, né? Olhar e ter o mesmo interesse que tu, enquanto empreendedor, tem de fazer esses processos darem certo, assim. Um outro desafio são parceiros terceirizados. A gente ainda não é uma confecção, né? Então a gente teve que contar com, como eu falei, com muitas pessoas diferentes que eram todas PJ. Então como que isso também nos traz uma questão de custo alto, né? Às vezes a terceirização ela é interessante para alguns processos, mas outros processos é interessante que tenham pessoas do lado para fazer, porque é mais barato. Por exemplo, o designer, né? Seria daqui um pouco o designer ou alguém que cuide das redes sociais. Então são custos que logo em seguida, se a gente vai precisar ter pessoas dentro da empresa para fazer, e vai ser mais barato do que a gente, como a gente faz hoje, né? Que é contratando as pessoas sob demanda. Desafios, somos eu e a Silvia hoje, então, e com muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. Planejamento é um desafio grande.
porque são muitas frentes diferentes que demandam muita atenção. Constituição do quadro societário, né? A gente começou, como eu falei inicialmente, com 3 sócios, e um desses sócios saiu ao longo do processo, né? Isso nos traz a questão do quão importante é a gente pensar bem no quadro societário, quem são as pessoas que vão estar do lado, né? E saber que possivelmente vão haver reestruturações, né? E foi o que aconteceu com a gente. Isso foi algo que nos atrasou bastante, porque além das questões, não é simplesmente perder um sócio, né? É uma pessoa que sabe de todas as suas estratégias, é uma pessoa que representa um risco para o negócio, ainda mais um negócio que está começando. É uma pessoa que também precisa ter um processo de negociação ao longo dessa saída. Então, isso mostra também a importância de se ter documentos que deixem claro essas negociações e como que funciona essa sociedade, né? Embora a sociedade ela não comece como uma empresa desde o início, mas existem meios jurídicos de que se consiga se formalizar essa sociedade, mesmo que não se tenha um PJ, né? Então, por exemplo, tem um memorando de pré-constituição, alguns documentos onde se colocam as intenções de todos, se colocam o que cada um vai fazer, o que cada um está trazendo para aquele momento. E isso é bem importante. Desafios de conciliar pessoal com profissional, né? Em especial uma relação de casal que trabalha junto, né? No início era a pessoa que trabalhava comigo era o meu namorado, né? E junto com a Silvia, e ao longo desse processo também se terminou o relacionamento e como que isso afeta, né? Então, por que é importante trazer essa questão do mundo pessoal? Porque, claro que no início, quando a gente está pensando no negócio, é muito mais fácil a gente envolver pessoas próximas, envolver amigos nessa construção. Mas ao passo que isso pode ser um facilitador, isso pode também ser um problema. Então, isso não é um não façam isso, mas é um fiquem muito atentos com isso, porque isso pode dar problema, a chance das relações se misturarem é bem alta. Bom, montar a sociedade no meio de uma pandemia, eu já comentei um pouquinho sobre isso, né? Os processos todos atrasados, a dificuldade, a instabilidade do mercado, entender qual é o melhor momento de entrar, né? Relação profissional à distância, diferentes fusos. A Silvia, ela mora um pouco no Brasil, um pouco na Itália. Eu também estava um pouco no Brasil, um pouco fora do Brasil. Então, como que a gente consegue desenvolver uma rotina de trabalho que tem o digital no meio? Isso é super possível, mas isso é com certeza um desafio, né? Conciliar trabalhos paralelos. Tanto eu quanto a Silvia, nós temos nossos trabalhos que nos demandam bastante tempo, assim. Então, com certeza, conciliar os 2 trabalhos é um grande desafio, né? Gerenciar a ansiedade, gerenciar cansaço, gerenciar os tempos corretos para as coisas. E não existe uma fórmula, né? É a gente entender o que é prioridade, pelo menos é como a gente trabalha, é na base da prioridade, né? Apagando fogo, um dia é um trabalho, outro dia é totalmente o outro trabalho e assim a gente vai. Quando a gente tem 2 sócios, a gente tem que ter multifunções, né? O nosso processo, a gente tem que fazer tudo. Então, trabalhar com processo de produto, trabalhar na parte de design, com marketing, com mídia social, com administração, com a logística, com o planejamento estratégico, com branding. Tipo, tudo isso são processos paralelos, que eles são departamentos, empresas grandes, e a gente precisa fazer isso tudo ao mesmo tempo. Então, é um processo bem doido, assim, e que a gente precisa aprender na marra como ser multifunções. Lidar com novas ferramentas de trabalho, né? A gente teve que aprender muitas coisas nesse processo, como eu falei, incluindo como que a gente vai montar um site no Wix, como que funciona um e-commerce, como que funciona lá o AdWords do Google, as campanhas do Facebook, como que a gente também consegue entender a parte de design gráfico para poder ficar um pouco independente dos designers, para produzir essa parte gráfica para as redes sociais, o próprio Trello para gerenciar nossas demandas. Então, tudo isso são aprendizados, mas também são desafios, né?
Importação, negociação com a China, a gente, em diversos momentos, nos questionamos, né, como ter uma relação com a China, porque é muito mais barato produzir na China, mas a gente quer ter a produção local. Mas então, como a gente buscar essa matéria-prima que para a gente é tão difícil encontrar no Brasil, fora do Brasil? Então, tem todo um processo de importação que a gente precisa aprender, né? Estamos aprendendo. E também como que se busca fornecedores confiáveis, como que a gente mantém essa relação para também negociar as questões de pedido mínimo, que são em dólar. Então, é um outro universo bem diferente, é quase uma linha de pressão diferente, assim, dentro dentre essa realidade, assim, Brasil e China. Deixa eu só olhar. Vamos lá, aprendizados. Então, a importância de pesquisa e planejamento é muito, realmente, pensar em tudo que a gente ia fazer antes da gente fazer foi muito importante, assim. A gente pensou por muitos meses, a gente fez essa pesquisa, muitas reuniões, horas de reuniões, e isso facilitou muito o nosso processo de execução. Então, documentar e registrar as decisões da parceria, como eu falei, sejam das reuniões, mas também como um memorando de pré-constituição. Isso vai facilitar caso alguém venha sair da sociedade. A busca de mentores, extremamente importante, porque a gente precisa de pessoas que consigam ter um olhar de fora. A gente, como empreendedor, se apaixona pela nossa ideia e a gente precisa, na verdade, de pessoas que sejam espertas no mercado, que consigam olhar para a ideia e fazer críticas, né? A Silvia, por exemplo, começou como nossa mentora e ela terminou como uma sócia, né? Foi graças a ela que eu consegui tirar esse projeto do papel e ela também se encantou ao longo do processo com o nosso projeto e acabou entrando para o nosso time. Escolher bem os sócios, né? Isso é importante, diversificar os conhecimentos. O nosso início foi muito importante porque nós tínhamos um designer, tínhamos um engenheiro de produção e tínhamos uma publicitária com experiência em comércio. Isso facilitou bastante a gente ter um entendimento melhor dos processos gerais, o que a gente precisava fazer dali para frente. Como eu falei antes, cuidar ao misturar relações de trabalho com as relações pessoais. Buscar uma estrutura de prototipação rápida e de baixo custo. Isso é extremamente importante para que a gente rode aquele ciclo, o ciclo do PDP de modo geral, e buscar o MPP. Não tomar nada como garantido. A gente errou com isso, né, com alguns fornecedores. A gente achou que tinha encontrado os melhores fornecedores do mundo e ao longo do processo a gente viu que não era bem assim. Alguns deles não tinham capacidade de entregar o que a gente queria, mas a gente escolheu só ele, então depois a gente teve que fazer uma nova pesquisa. Isso nos trouxe esse conhecimento de não ter nada como garantido, né? Ter sempre mais de um fornecedor, ter mais de uma solução, ter uma diversidade de opções para resolver os problemas, porque sempre uma pode cair. Networking e consistência é muito importante, né? Eu acho que a gente constrói o nosso storytelling de carreira e de vida, né, através da nossa consistência, e assim a gente vai coletando pessoas ao longo da vida. Eu fui perceber, e a Silvia também, o quanto importante foram as relações que a gente criou ao longo da nossa vida nesse momento, né? Sejam relações de pessoas que fossem nos dar um feedback importante, ou que tenham um conhecimento que a gente não tinha, ou que conheciam pessoas que poderiam nos introduzir. Isso facilita muito a vida na hora de criar um alcance maior, levar essa ideia para mais pessoas. Então é isso, contar com o apoio das pessoas, construir uma comunidade é muito importante, né? A gente falar dessa ideia, ouvir as pessoas, estar aberto à mudança é extremamente importante, porque a gente fica com um ponto cego enquanto empreendedor. A gente acredita que teve a solução ótima, mas isso não é verdade. A solução ótima, quem vai dizer são as pessoas, quando elas nos escutam, quando elas experimentam a solução que a gente propõe. E comunicação e storytelling é muito importante, né? Tem a ver com o item anterior. É como que realmente a gente olha para a construção do negócio desde o início e já documenta isso para que isso vire um storytelling mesmo, né? Porque marca sobre isso. A gente está construindo uma persona, está construindo um indivíduo CNPJ que tem ambições, que ele tem uma missão, que tem vontades diferentes. Então, como que a gente olha para ele realmente sabendo que história ele está contando?
né? Porque isso facilita muito no desdobramento de marketing mais para frente. Hoje, o teu posicionamento de branding, o posicionamento do marketing digital, ele é simplesmente uma reação desse personagem que a gente está criando, que é o personagem principal dessa história, que é a empresa, né? Então, entender, ter essas coisas bem definidas desde sempre em mente desde o início, facilita muito esse processo de como contar isso para as pessoas, né? De como você se vender, de como você vender o seu valor, né? Porque não há problema nenhum em vender o valor, desde que ele seja verdadeiro, né? Gestão de redes sociais é difícil. Às vezes a gente acha que a gente está tão inserido na nossa realidade e a gente esquece o quanto é difícil pensar nisso, fazer um planejamento para isso, gerar conteúdo, entregar coisas que sejam importantes para as pessoas, que não seja só a venda, né? Fizemos uma campanha de financiamento coletivo, que eu vou falar logo em seguida, mas é um desafio, né? Porque é muito trabalho, é trabalho de formiguinha, é falar com muitas pessoas, é puro planejamento de como que a gente consegue também contar essa história de uma maneira rápida, que seja em que engaje as pessoas e que convença elas a te apoiar nesse projeto. Empreender é trabalho, muito trabalho. Aprendemos muito sobre sustentabilidade, não era algo que a gente era expert no início, e à medida que passa a gente vai aprendendo mais coisas, e é um universo ótimo, assim, porque faz com que a gente também cresça enquanto indivíduos, o que pra gente, pessoalmente, é muito importante. E empreender também é mediar conflitos e resolver problemas, né? A gente mediou muitos conflitos com pessoas, com fornecedores, e problemas o tempo inteiro, né? Empreender é realmente isso, como que a gente resolve os problemas. O dinheiro não pode ser a meta, aliás, ele pode ser a meta, mas ele não é o foco nesse início, porque a gente vai ter muito gasto, assim. Então, quando a gente tem que reduzir os gastos, cuidar, mas não ficar na expectativa de que vai ganhar grandes lucros no início, assim, né? Ele é uma meta lá de longo prazo, uma vez que o seu negócio ele é aceito no mercado. E uma frase que me incomoda muito, mas que é um aprendizado importante, é aquele: o feito melhor que perfeito, e trabalhar com o que se tem, né? A gente, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente sabe o que poderia entregar. Isso às vezes gera uma frustração, porque nem sempre a gente vai conseguir entregar aquilo que a gente gostaria, né? A gente se esforça, a gente faz o nosso melhor, mas existem uma série de limitantes que fazem com que no final o nosso resultado não seja o que a gente esperava, assim. E a gente tem que saber olhar para isso, reconhecer o nosso esforço, né? Reconhecer o que é o mínimo que a gente consegue entregar e trabalhar, o que corresponde à necessidade, né? E trabalhar com o que se tem, porque senão acaba que a gente não vai para frente, assim, né? Estar aberto à mudança sempre, né? Hoje a Triple tem esses propósitos, esse produto, e a gente vai ficar sempre atento, né? Para ver onde que a gente pode mudar e o que a gente pode oferecer para essas pessoas, mas ao mesmo tempo cuidar para não mudar de direção o tempo inteiro, né? Eu acho que a mudança ela é um ciclo também. A gente precisa, uma vez que a gente toma a decisão, a gente precisa seguir com essa decisão por um tempo, porque a mudança constante ela gera atrasos no nosso processo. E acreditar, eu acho que é o principal, assim, também, é tu olhar para o teu negócio e saber que acreditar que ele pode dar certo, ter clareza, assim, do que a gente quer e não desistir, porque muitos desafios vão vir que vão fazer com que a gente queira desistir, mas a gente não pode. E é isso, gente. Eu queria mostrar para vocês, então, rapidinho, o vídeo da nossa campanha de financiamento coletivo. Como eu falei para vocês, a gente tá... Vou parar de compartilhar aqui só para compartilhar o vídeo. Steph, como eu estou de tempo, corri. Oi, querido. Não, tá dentro ainda. Estamos aí com... Ih, fechamos exatamente 1 hora agora. Mas dá tempo de Tá, ver o vídeo, sim. tá, bora lá. Vou compartilhar aqui. Estão vendo o vídeo na tela? Não. Tocou? Não, ainda não. O som, sim, mas não compartilhou. Tá, calma lá, calma lá, calma lá.
Agora sim. Olá, meu nome é Talen, sou engenheiro de produção e sou um dos sócios fundadores da Tripli. E eu estou aqui hoje para mostrar para vocês a sua primeira sacola prática. Eu sou a Silvia, publicitária, cofundadora da Tripli. Nós somos pessoas que adoramos pessoas e a natureza. Pensando nisso, a gente desenvolveu a Tripli. A Tripli é uma sacola dobrável que foi desenvolvida para facilitar o dia a dia das pessoas através do design. Entrevistamos 450 pessoas e 73% delas alegaram que, apesar de terem sacolas ecológicas, as esquecem de usar. Outros pontos apresentados na pesquisa foram o pequeno volume interno, o desconforto ao usar e o design pouco atrativo. Ao longo do nosso processo de desenvolvimento de produtos, compramos materiais, contratamos costureiras e até uma empresa de impressão 3D. Desenvolvemos muitos protótipos, alguns deles bem distantes do que é hoje o nosso produto final. Criamos um produto economicamente acessível para que se obtenha o melhor custo-benefício. Foi para isso que criamos duas linhas, a Pop, feita com tecido liso, e a Plus, feita com tecido estampado. A Tripli comporta o volume de até 3 sacolas convencionais de mercado. O tecido é leve e resistente, e suas costuras reforçadas fazem com que ela suporte até 20 kg de peso. O bolso interno com fechamento em fronha confere maior segurança para levar o seu celular e outros pertences. O gancho interno é multifuncional. A sacola é dobrável e compacta, e é fechada com o próprio elástico do gancho. A partir da nossa pesquisa e de um extenso levantamento de mercado, chegamos à conclusão que para chegarmos no nível de qualidade desejado, precisaríamos contar com o apoio de uma equipe técnica especializada na indústria têxtil. Foi aí que encontramos o Senai C-Ticket e contamos com o apoio deles para o desenvolvimento da nossa sacola. Meu nome é Alexandre Bojar e eu sou consultor de moda e confecção do Senai C-Ticket. Nós somos procurados pela Tripli para realizar uma consultoria para a sacola retornável da empresa. E a consultoria foi realizada no início com uma pesquisa de design. A proposta do produto é que ele fosse atraente do ponto de vista do design e que fosse também ergonômico no uso. Então você consegue usar tanto debaixo do braço ou carregando na mão de uma forma confortável e que consiga carregar uma quantidade interessante de produtos aqui dentro, né? Também contamos com o apoio do Sebrae para o desenvolvimento do nosso plano de negócio. A Tripli foi criada com base no tripé da sustentabilidade. Buscamos desenvolver um produto ecológico, economicamente acessível e socialmente responsável. A Tripli é uma sacola ecológica porque ela oferece uma alternativa ao uso de sacolas descartáveis. Além disso, seu tecido é feito a partir de garrafas PET, o que a torna altamente reciclável. Nossa empresa é socialmente responsável, pois além de priorizar a produção local, apoia o projeto Catadores do Bem, que ajuda 90 famílias de catadores de materiais reciclados no Rio de Janeiro. Bom, pessoal, empreender no Brasil não é fácil. Ser sustentável no Brasil não é fácil, mas a gente não pode desistir. E é por isso que eu e minha sócia estamos há mais de um ano trabalhando na construção de um produto que possa causar um impacto positivo na sociedade. Mas a gente acredita que o impacto positivo só vem através do coletivo. E por isso que estamos aqui hoje pedindo teu apoio para a realização do nosso sonho. Entre no nosso Catarse, veja as nossas recompensas e descubra mais sobre a nossa campanha. E caso você não possa contribuir, compartilhe nas suas redes sociais para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Contamos com a sua ajuda. Muito obrigado. E é isso, gente. Muito obrigado. Como eu falei, a gente fez essa campanha de financiamento coletivo. Eu convido vocês também a nos apoiarem, né? Agradeço a professora Stefani também, que deu essa contribuição, nos apoiou e compartilhou essa ideia com outras pessoas. E é muito importante realmente a gente contar com o apoio de todos, assim, nesse início, para que a gente aumente que a gente atinja a meta da nossa campanha, né? No momento a gente está com 10% da nossa meta atingida, né? Fazem 15 dias que a gente está com a campanha no ar, e a gente vai ir mais uns 30 dias de campanha,
Então, eu conto com vocês, né? Estamos aí disponíveis para eventuais dúvidas também. E nos encontrem nas redes sociais, anotem o e-mail da Triple, enfim, a gente é super disponível para falar sobre essas coisas, assim. E também sigam a Triple no Instagram para ir acompanhando esse processo, né, de lançamento que a gente está construindo com muito carinho. Aí, espero que tenham gostado dessa nossa trajetória Tá e louco. obrigado. Gente, ó, parabéns, primeiramente, muito, muito bom, Talen, parabéns, Silvia, pelo empenho, pela dedicação de vocês, pelo profissionalismo que está claro aqui nessa apresentação, né? Acho que vocês merecem todos os aplausos e, pessoal, aí, ó, faz aí um esforço, hein, pessoal? Vamos divulgar na família, vamos apoiar a campanha aí para que mais pessoas contribuam e possam viabilizar cada vez mais esse negócio, né? Eu vou abrir para perguntas, então, rapidinho, assim, para a gente também não cansar muito todo mundo. Mas, assim, eu fiquei encantada. Parabéns pela apresentação de vocês, assim, super completa, tá? Fica até dificulta, né? Mas eu confesso que eu tenho algumas dúvidas para colocar. Porque eu entendi lá no início do projeto de vocês que vocês tinham toda essa preocupação até com o recolhimento de plásticos dos oceanos, etc. Imagino eu que com o intuito de transformar em algum momento esse resíduo também em fibra para novamente voltar para o sistema, fechando o ciclo, que é um negócio que todo mundo deseja. Mas, pelo jeito, assim, no concreto, esse ciclo ainda não está totalmente fechado. Vocês estão sendo obrigados a buscar ainda fibras de fornecedores externos, é isso? Isso, a gente trabalha com um fornecedor que já tem um projeto que recolhe essas garrafas PET do oceano, em especial nas costas de países em desenvolvimento, onde a coleta seletiva é mais restrita, assim. Então, hoje, se a gente fosse desenvolver esse processo, eu acho que é um processo bem mais complexo, que demanda mais investimento, assim. E é isso, a gente É uma visão de futuro de vocês, assim, tentar fechar o ciclo no futuro? É? Com certeza. Investir em pesquisa e desenvolvimento mesmo, né? A gente entende que o lixo é um tesouro, assim, pouco explorado no Brasil. Então, com certeza, a gente pretende ir para esse lado. Então, Desenvolver nossa própria fibra. nesse momento, vocês acabaram apoiando, então, aquela comunidade, porque, de alguma maneira, vocês também estão cumprindo essa função, auxiliando esse grupo, né? Se quiser Exatamente. abrir teu microfone, bater um papo, fica à vontade, tá? Olha, deixa eu falar aqui, ó, o pessoal está colocando aqui, parabéns, muito obrigada. Show, muito bom, obrigada pela conversa, pessoal, parabéns. A Nathalie, parabéns, pessoal, muito legal. Que bom, né? Que bom que os guris gostaram aí. Eu queria fazer um comentário para vocês. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer aí no Rio de Janeiro a Beatriz Luz, do Exchange for Change Brasil. Vocês conhecem ela? Não? Não conheço. Se vocês quiserem, a gente pode fazer a aproximação de vocês, porque a própria Beatriz, ela tem uma empresa que está totalmente preocupada com essa questão do fechamento de ciclos, né? E ela tem, eu acredito que ela teria muito interesse de fazer a aproximação de vocês, talvez até de outras empresas aí da região, do Rio, etc., que pudessem contribuir nesse sentido. Porque o negócio dela é trabalhar com economia circular. E o que eu queria comentar com vocês é que aqui no Rio Grande do Sul, a gente está trabalhando num projeto desde setembro do ano passado, junto com a Trechin. Não sei se eu cheguei a falar isso para o Talen, para criar uma rede de economia circular têxtil na região metropolitana de Porto Alegre. E a ideia é usar resíduos, principalmente de poliamida e poliéster, né? Eu não sei, parece que é o mesmo, que é o polietileno tereftalato, sei lá, acho que o nome, não é? Do PET. E eu não sei até que ponto, mas de repente daqui a pouco a gente pode tentar, não sei se vocês teriam interesse também em ter talvez um subprojeto aí tentando se encaixar no desenvolvimento e produção aqui. E aí eu venho com uma pergunta, como é que está a aceitação do produto? Assim, vocês têm tido esse feedback? Como é que está isso? Tá muito legal. Silvia, se qualquer momento quiser falar, fica à vontade. A aceitação tá super boa, assim, todo mundo que tem contato com o produto tem ficado feliz, assim, com o que vê. As pessoas gostam muito também da nossa proposta, assim, de trazer essa questão da reciclagem das garrafas PET. Também a gente vai produzir em comunidades aqui no Rio, então a gente tem esse braço social. A gente não está comunicando super porque a gente está ainda fechando as nossas parcerias, mas a gente vai produzir em comunidade aqui no Rio. E as pessoas aí você está falando muito. Da fabricação mesmo, né? Fabricação. Textura, etc. Entendi. Por isso que você falou da questão da dificuldade da mão de obra qualificada para fazer um trabalho de qualidade, né? Exatamente.
O E Senai, ele faz treinamento de pessoas nesse sentido ou não? sim, Ah, que a bom. gente contratamos eles para isso também. Eles fazem todo, além de treinamento, eles fazem todo o planejamento da produção, de como que ele organizar a célula, o processo produtivo, para que seja um processo mais eficiente. Fazem toda essa parte, esse estudo. E vocês não encontraram fibras recicladas para poder usar no produto? Tecido feito de fibra reciclada, por exemplo, aqui no Brasil. Faltou isso, talvez. Não, a gente usa um fornecedor que ele é brasileiro, mas ele importa esse produto. Ele não é Vem dos Estados Unidos. produção dele. Ah, entendi. Mas mesmo assim é feito de fibra reciclada, de PET. Sim. Uhum. Que joia. Sim, e o importante é dizer que é de PET retirado do oceano, porque hoje existe muito fibra PET, mas que não necessariamente vem de uma reciclagem, né? Virou um discurso um pouco de merchan sustentável, assim, porque tu pode ter a reciclagem do PET sem ter o PET que está na rua, né? Uhum. Então é importante ter essa distinção. Perfeito. Essa semana eu recebi um comunicado de uma empresa que trabalha com papelão reciclado e ele explica, na própria estrutura do papelão, eles colocam tipo um carimbo, assim, mostrando que ele é exclusivamente feito para alimentos, porque o alimento ele não pode entrar em contato com papel que tenha sido reciclado, na verdade. Então, ele coloca ali, esse aqui é feito de papel virgem, tipo assim, esse você pode usar no alimento. Claro que depois, numa segunda usada, já cai numa outra categoria, já não poderia ser usada. Eu me lembrei da situação, imaginando que teria ali esse é PET de oceano, né? Não é qualquer PET, né? Um carimbo ali, né? Eu fiquei curiosa, assim, se foi muito difícil essa dualidade ali. Você tinha dois requisitos, que é a questão de ter uma costura resistente, um produto forte, e ao mesmo tempo que trouxesse conforto, que fosse macio, que não machucasse o ombro, sei lá. Essa dualidade, assim, vocês acompanharam muito ou isso ficou muito na mão do próprio Senai? Isso foi uma demanda da gente, assim, né? Que a gente trouxe desde o início. Inclusive, a gente deu bastante direcionamento para eles no que a gente queria das pesquisas que a gente fez. A gente já tinha uma ideia de, por exemplo, qual era a gramatura do tecido que a gente precisava ter e de tecidos que eram mais confortáveis, assim. Então, a gente também pediu muitas amostras de tecidos para fornecedor, a gente fez essa escolha bem de perto, assim. E vou te dizer, a gente tentou delegar para o Senai, porque a gente buscou isso, né? Queríamos esse endosso, assim. E no fim, eles acabaram escolhendo as indicações que a gente levou, porque realmente eram as melhores na época, assim. Olha que barato, que legal. Parabéns. Então isso mostra que as informações estão disponíveis, né? Assim, a gente com a internet hoje, a gente sabendo pesquisar, a gente consegue chegar bem perto. Talvez a gente não tenha certeza de que é o ótimo, né? Mas a gente pode Tá chegar num bem perto caminho disso, bom, sim. né? E deixa eu tirar uma dúvida. Olha, eu fiquei só naquele teu slide tinha 16 parceiros. Eu fiz questão de contar, né? Porque essa era uma pergunta que eu tinha para mim. Poxa, você está começando com um negócio desse, é um produto relativamente, com todo respeito, simples. Quando você pensa em termos de sistemas, subsistemas, componentes, ele é um produto simples, né? Ele tem poucos materiais, né? Poucos subsistemas, enfim. E olha a quantidade de trabalho, né? De relacionamento, de empresas, de parcerias, de informação, de conhecimento. Então, assim, olha, mil parabéns, né? Porque vocês estão produzindo um negócio, desenvolvendo um negócio consistente, né? De muito boa qualidade. Mas me chamou a atenção você ter colocado isso aqui, que eu acho que é um grande aprendizado que você trouxe entre a relação entre Senai e startups, porque imagina, no nosso Brasil tem um centro que o Senai, vamos tirar o chapéu, né, gente? Em qualquer área, você entra na área da celulose, você entra na área de têxtil, você tem aqui o Senai Inovação aqui do lado, que trabalha com tecnologia de indústria 4.0, todo lugar que você entra é de ponta, sabe? É grana lá dentro, você tem os melhores equipamentos, a gente precisa aproveitar essa estrutura e interagir com ela, né? Como vocês mesmos colocaram. O principal problema de vocês foi burocrático, nessa relação, quando você fala que teve dificuldade como startup e o Senai? É burocrático ou não? É burocrático, é custoso também, não é barato, assim. Por exemplo, a gente, para prototipar uma sacola, a gente gastava R$ 400 por sacola. Então, isso dificulta bastante, né? Porque, vamos pensar, se a gente for olhar os custos
de uma sacola não é 400 reais, né? Mas como que ele tem hora de pilotista, um monte de questões lá dentro. Também essa questão de entender, assim, porque quando a gente é empreendedor, a gente está sempre à frente, né? E eu acho que a gente, pelo menos eu e a Silvia, a gente está sempre... É muito difícil chegar com uma coisa fechada, assim, tipo assim, é esse ponto. O que a gente quer mesmo são pessoas que olhem criticamente o que a gente está dizendo e que nos deem soluções diferentes, porque a gente não pode correr o risco de errar lá na frente, sabe? Tem que errar ali. Ainda mais quando tu busca uma consultoria especializada, quer que eles tenham isso, né? Mas às vezes faltava um pouco o entendimento de que eles precisavam ter esse papel de não simplesmente reproduzir o que a gente dizia e de desenvolver conjuntamente. nos rebater, nos dizer, ou até pensar que esse tecido não vai ser bom, então nem vamos fazer. Não, às vezes vinham com um tecido, uma coisa que, tipo assim, a gente perguntava, gente, mas eu não entendo por que vocês ainda a gente precisa responder esse tipo de pergunta, porque tá tão claro já, né? E ao mesmo tempo a gente era um mesmo time, a gente está em grupo de WhatsApp, grupo de e-mail, no Zoom, vira uma empresa só praticamente, né? Então é muito difícil de criar essa distinção entre as relações por causa do institucional. Que interessante. Eles ainda têm um pouco desse papel de prestador de serviço muito mais do que de co-criador. Exato. Que curioso, Thalin, interessante. Um grande aprendizado para mim, viu? Muito legal. Gente, eu teria aqui horas para perguntar coisas para vocês, mas eu vou deixar a palavra rapidinho com a Silvia, não sei se você quer acrescentar alguma coisa. E com vocês, gurizada, vocês não têm nenhuma perguntinha para fazer, só eu? Ó, tem aqui, ó, eu gostaria de perguntar a Carla sobre os fornecedores. Eles dão garantias de que é realmente um trabalho sustentável quanto ao recolhimento das PETs? Vocês chegaram a visitar? E quanto à resistência do material, como foi a pesquisa desses fornecedores? Foram feitos testes e tudo mais? Parabéns pelo projeto. Foram 3 perguntas, né? Vou lá de novo, então. Se dá garantia que é recolhimento de PET? Sim, dá garantia, inclusive, existe o fornecedor, ele mostra dados do projeto, tudo mais. Ele, inclusive, dá um selo de certificação se o produto que a gente está utilizando é deles, então a gente tem que mandar um produto para lá, e aí eles fazem os testes lá e identificam que é o mesmo e nos dão um selo de garantia. Então, sim, existe uma série também de selos, Ecotex, que mostram que esses processos são sustentáveis dentro das empresas. Então, isso foi algo que a gente se preocupou em ter essa garantia. Em relação à resistência, existem uma série de testes que podem ser feitos, assim, né, de metrologia, mas também os fornecedores, eles já entregam dados técnicos de testes, assim. Então, a gente considera as garantias que o fornecedor entrega. E a gente também fez alguns testes de peso mesmo, onde a gente botou o peso na sacola e tá tudo certo. Tá tudo... Legal. Vocês chegaram a fazer visita lá na empresa, essa fornecedora? Não, porque o tecido vem dos Estados Unidos, né? Então é inviável a gente ir nesse... Com pandemia não é recomendado. E aqui a gente não foi na empresa também, nosso tecido ele vem de São Paulo, mas é uma empresa de bastante referência, assim, também. Muito nossa bom. relação é bem online. O Guilherme quer saber qual que é a próxima fase de desenvolvimento da empresa? O produto está totalmente desenvolvido, na opinião de vocês? O que vocês desejam fazer com os recursos captados na campanha? Boa pergunta. Assim, a gente, como eu falei, o processo de desenvolvimento, quer falar, Silvia? Não, pode falar. Tinha tirado do mudo. Então, a gente, como empreendedor, é o maior crítico do produto sempre, assim, né? É a nossa obra de arte, assim, então é a sensação de que sempre tem coisas a melhorar. Então, com certeza, a gente quer melhorar o produto e a gente vai contar muito com o feedback das pessoas a partir desse momento que elas vão começar a utilizar o produto. A gente também tem uma pesquisa de user experience que a gente está estruturando antes da entrega final da campanha de financiamento coletivo. A gente está rodando essa campanha com usuários, com um lote que a gente está produzindo agora para testar o processo produtivo. Então, aí a gente vai ter mais feedbacks para a gente já conseguir resolver antes da entrega final.
Então, esse produto que apareceu no vídeo provavelmente não vai ser o produto que as pessoas vão receber, elas vão receber um produto melhor, né? Porque Uau. desde que a gente fez, a gente já mudou a etiqueta, a gente mudou também algum design de elástico, a gente deixou a alça mais ergonômica também, com ajustes de medidas. Então, isso é certo, a gente quer muito conseguir tecidos mais tecnológicos, né? Que mantenham o nosso core, mas que a gente consiga reduzir ainda mais o tamanho da sacola, deixar ela ainda mais resistente. A gente sabe que isso é possível, a gente só precisa encontrar as pessoas certas para fazer isso acontecer. E a gente vai encontrar. Respondendo que não é o produto final, eu acho que nunca vai ser. Né? A gente vai estar sempre vivendo essa metamorfose. E com a campanha, vocês estão recolhendo para poder exatamente fomentar todo esse sistema. Então, na verdade, a gente colocou, a nossa meta principal da campanha é validar mercado, assim, né? O recurso que vai vir, ele vai vir praticamente para a produção das sacolas, porque ali já está incluído o valor do frete, valor do tecido e valor que a gente está gastando nessa parte de marketing digital, assim. Então, e também, como a gente já demos entrada de dinheiro próprio nesse início, então esse dinheiro que retornar vai ser para um fluxo de caixa para a gente já comprar mais materiais e produzir um lote inicial para que a gente consiga vender no e-commerce, né? O grande objetivo do crowdfunding é a gente conseguir esse investimento de materiais que é extremamente alto. Você sabe que eu acho que casa com a pergunta do Adailton aqui, ó. Primeiramente, parabéns pelo projeto de vocês. Dá para ver na tua fala a motivação. Gostaria de fazer uma pergunta sobre como está sendo esse primeiro teste de aceitação de mercado que vocês têm feito. Pensaram na divulgação com influencers que são do público-alvo de vocês? Acredito que, além dessas pessoas testarem o produto, elas possam ajudar até na divulgação da arrecadação coletiva. Acho que casa um pouquinho com essa explicação tua aí, né? Casa bastante. Bom, esses testes iniciais, a gente tinha uns protótipos onde a gente disponibilizou eles para as pessoas usarem, né? Então, a nossa validação inicial mesmo de experiência foi através da nossa rede próxima. E esse próximo passo de validação vai ser com uma rede maior, com esses novos protótipos desse lote que está sendo produzido. E sim, a gente tem uma lista de influencers de pessoas que a gente conhece mais, assim, né? Porque nesse momento a gente não tem como investir para fazer publi, assim, né? Então a gente listou uma série de influencers que vão desde pessoas com 150 mil seguidores até pessoas em torno de 5 mil seguidores. A gente conseguiu fazer uma divisão por número, por alcance, né? E por geolocalização. Então, pessoas de São Paulo, pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de Porto Alegre, que são as regiões onde a gente está investindo mais forte na comunicação, porque são também os locais onde a gente se sente, tem mais pessoas, né? Então é mais fácil de engajar pessoas que nos conhecem nesses locais, embora a gente vai entregar para o Brasil inteiro. Então, sim, respondendo sim, isso é extremamente importante, a gente ter esses influencers trabalhando. A gente está com um pouquinho de atraso, na verdade, porque a gente já queria mandar esses protótipos que a gente está em produção agora para esses influencers, né? Mas deu alguns atrasos no nosso processo, que tiveram que mudar fornecedores e tal, problemas também que acontecem. E a gente está, então, trabalhando com isso. Várias pessoas compartilhando, mesmo sem ter o protótipo, e a gente vai mandar para uma série de 30 influencers esse protótipo para que elas compartilhem nas redes. Que coisa boa. Eu já estava lembrando, né, que antigamente o pessoal usava as novelas, vocês estão no Rio de Janeiro, só que novela está tão decadente, né, gente? Acabou, né? Porque podia botar na novela, né, fazer o pessoal usar, que aí de repente dá para uma mobilizada, né? Eu me lembro da época também que as Havaianas usou acho que a Gisele Bündchen, né? Para poder fazer a campanha lá do chinelo Havaiana. Quer dizer, também vamos combinar, né? Ao poder de marketing financeiro aí para investir nessas campanhas. Mas eu tenho certeza que tudo vai dar muito certo. A gente está de portas abertas aí para discutir se vocês quiserem essa aproximação com a Beatriz, né? E vamos deixar a Silvia falar alguma coisa, Silvia. Não quer falar um pouquinho para a gente rapidinho aí, para a gente fechar? Bom, pessoal, boa tarde. Quero agradecer aí pela oportunidade que a professora está dando para a gente. Espero que a nossa experiência toda sirva de alguma forma como um exemplo para que vocês possam ter informações que possam ser úteis para vocês, que também podem querer empreender como a gente. Estamos abertos para qualquer
tipo de informação, contato que vocês precisarem, além dessa aula. E é isso, agradecer então pela oportunidade e muito obrigada. A gente que agradece, viu? Minha última palavrinha, então, é isso, pessoal. A gente conta muito com o apoio de vocês no compartilhamento, né, dessa campanha. É o nosso momento inicial e a gente precisa desse pontapé. Então, com certeza, a rede de vocês vai nos ajudar muito a chegar nessa meta. A gente tem uma campanha flexível, então, ao mesmo tempo que se a gente não atingir a nossa meta, a gente vai produzir igual as recompensas. A principal recompensa é a própria bolsa, né? Você vai lá, apoia nosso projeto e ganha a bolsa como recompensa, e com valores que vão desde de R$60, e quando tem pacotes, né, de mais de uma bolsa, esse valor cai para 50, e já com frete incluso para o Brasil. Eu tô ansiosa para receber na sacola. Coisa boa. Não, com certeza, Thalen, foi uma sacada ótima, assim, a gente poder contribuir e ter esse benefício, porque elas são lindas, parabéns para vocês, viu? E vocês atingiram, acho que nos pontos-chave, parabéns, nos pontos-chave, porque essa história da resistência aí, do espaço, isso tudo faz muita diferença. E ser bonito assim, né? Gente, sem palavras para agradecer, a gente agradece também a presença de cada um dos alunos, né, que estão aí presentes, as pessoas que acompanharam com a gente, tá? A gente deseja o maior sucesso do mundo. Muito obrigada pelo tempo de vocês, assim, em compartilhar com a gente todo esse aprendizado de vocês, tá? E eu falo com o Thalen depois pelo WhatsApp para a gente ver essa história da Beatriz Luz, que eu acho que pode ser um canal muito legal para todos nós, tá bem? Tá bem. Grata a todos vocês. Pessoal, a gente vai se encontrar daqui a pouco, são 14h58, daqui 10 minutos nós estamos no MConf, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada mais uma vez, tá, Silvia? Tchau, tchau. Tchau, tchau.